Segundo George Orwell, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. No mundo atual, uma notícia consegue viajar de uma extremidade do mundo a outra, em milésimos de segundos. Esse aspecto reforça a importância dos jornais, capazes de moldar opiniões e expor os fatos mais recorrentes, sendo essa a mesma utilidade da agência de comunicação, peça-chave da CIA. Dessa forma, você, delegado ou delegada, será responsável por transmitir toda a informação do que ocorre dentro dos comitês para as pessoas de fora, usando e abusando dos recursos e da sua criatividade para atrair seus espectadores. Assim, contamos com a sua ajuda para cumprir esse papel. Que a força esteja com você, delegado. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Os aliados, agora, têm consciência de todos os crimes cometidos por Hitler e seus aliados enquanto detinham o poder na Alemanha. Foram mais de 6 milhões de vidas perdidas devido ao Holocausto, além de anos de perseguição, humilhação e desumanização de judeus e outras minorias. Isso que significa o nazismo. Nesse sentido, era preciso que, mesmo após a morte do Führer, existisse uma tentativa de fazer justiça pelas milhares de pessoas inocentes que foram vítimas do regime, era preciso deixar uma mensagem de repúdio para as próximas gerações. Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética, após capturarem os membros de mais altas patentes do partido nazi que não haviam morrido ou fugido, decidem, então, realizar um julgamento internacional para decidir o futuro daqueles indivíduos, e assim foi formado o Tribunal de Nuremberg. Tendo em vista esses pontos, apresentamos aos delegados NAS a oportunidade de representarem juízes, promotores ou advogados nesse julgamento e, dessa forma, decidirem por penas ou absolvições aos réus. Em 2011, na Síria, tem início um conflito que virá a deixar suas marcas na história global. Tudo começa quando manifestantes pacíficos pediram reformas democráticas no país. O governo do presidente Bashar al-Assad respondeu com violência, levando à eclosão de um conflito armado extremamente violento. Desde então, a guerra causou a morte de centenas de milhares de pessoas e deslocou milhões de outras. O conflito envolve forças do governo, rebeldes sírios e grupos terroristas, com o apoio de diversas potências estrangeiras. Agora, o ano é 2013 e em meio ao absoluto caos, cabe a você, delegado, decidir o rumo que esta guerra irá tomar. Después de la Revolución Mexica de entre los años de 1910 y 1917, hubo el fin del conflicto armado y del porfiriato, lo cual fue un gobierno dictatorial de Porfirio Díaz que llevó a una guerra civil en el país. Como consecuencia, en enero de 1932, fue convocada una Liga de las Naciones, para debatir en un mundo más polarizado después de revoluciones socialistas, cuáles son las medidas a tomar para solucionar las consecuencias económicas, políticas y sociales de un México posrevolucionario. Por fin, nuestra asamblea tendrá representantes de países del continente americano, como también el nuevo país URSS y la participación de personas influyentes mexicanas. Estamos a sus espera, delegados, y que tendremos una buena Liga de las Naciones. Brasília, 2020. O PL 3723/2019 acaba de ser apresentado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, e visa alterar o Estatuto do Desarmamento, o Código Penal, a Lei de Segurança Bancária e a Lei de Segurança Nacional, para disciplinar o SENAR, estabelecer definições, modificar regras do registro, cadastro e porte de armas de fogo. Em suma, sua aprovação resultaria na concessão de porte de armas de fogo para novas categorias. O projeto foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, e é uma bandeira que o político levantava desde sua candidatura. Entretanto, tal documento sofre diversas críticas, visto que poderá aumentar a criminalidade, bem como é previsto por especialistas na área de segurança, e aumentará as penas, resultando numa sobrecarga ainda maior de um sistema carcerário já em crise.
Os estabelecimentos penais brasileiros vêm apresentando cada vez mais problemáticas, desde a superlotação, até a violência e a falha da ressocialização. Isso faz com que cada vez mais episódios como o de Carandiru aconteçam por todo o país. Diante desse cenário adverso, o Senado Federal deve decidir acerca do projeto de lei, deliberando sobre todas suas implicações e consequências. Portanto, cabe a você, delegado, posicionar-se e definir o futuro da posse de armas e do sistema prisional brasileiro. We were expected to destroy one another and ourselves collectively in the worst racial conflagration. Instead, we as a people chose the path of negotiation, compromise, and peaceful settlement. Instead of hatred and revenge, we chose reconciliation and nation building. These are the words of Nelson Mandela concerning the inhumane actions that haunt South Africa's history. After a remarkably dreadful apartheid, damages made upon society must be repaired. The Truth and Reconciliation Committee came as the solution to finally discover, reveal, and put to account all the past wrongdoings revolving apartheid. Only by holding individuals responsible will there be hope of resolving this horrendous conflict of the past. In this committee, many victims will have their voices heard in their endless search for justice. It is your job, delegate, to investigate and discuss the numerous crimes and merciless actions that happened during apartheid and to, at last, propose solutions to the many evils that were born from that traumatic event. Good luck. Desde a madrugada de 27 de janeiro de 2013, a bela palavra quis evoca dor, perplexidade, ganância, omissão, injustiça e tantos outros sentimentos e percepções inflados pela falta e pelo abandono, escreveu Daniela Arbex, autora do livro O Todo Dia a Mesma Noite, da história não contada da Boate Kiss. Ela se refere à tragédia ocorrida durante a festa universitária a qual frequentavam estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, que deixou 242 mortos e 636 feridos. 242 é o número de famílias que há 10 anos perderam filhos, irmãos, pais, primos em uma casa noturna em Santa Catarina. Eram 3 horas da manhã quando a banda que tocava na casa acendeu um artefato pirotécnico que incendiou o teto da boate. Em questão de segundos o lugar todo estava coberto por fumaça tóxica. A espuma do revestimento acústico era altamente inflamável, derretendo e caindo nas pessoas que tentavam fugir. Não havia sinalização de emergência, a casa estava superlotada e grades irregulares bloqueavam as saídas. Além disso, o alvará do Corpo de Bombeiros estava vencido desde agosto do ano anterior. De um lado, sócios da casa noturna, que colocam a negligência das autoridades públicas como principal responsável pelo que afirmam ter sido um acidente. Do outro, pais que lutam há mais de 10 anos por justiça pelos seus filhos perdidos recorrem à Corte IDH como última esperança de um julgamento justo. Diante desse contexto tão delicado, é responsabilidade de vocês, delegados, SAIs, como advogados e juízes da Corte IDH, defender as diferentes partes dessa história e estabelecer a sentença mais adequada conforme o direito internacional, para finalmente encerrar um caso que há mais de 10 anos tramita na justiça brasileira. Os processos de formação dos Estados africanos independentes no século XX foram, em sua maioria, marcados por conflitos étnicos e disputas pelo poder que resultaram em guerras civis sangrentas. Potencializadas pelo envolvimento dos Estados Unidos e da União Soviética no contexto da Guerra Fria, elas geraram diversos problemas financeiros e humanitários no continente, os quais, até os dias atuais, têm sido intensificados pela ascensão de sucessivos governos corruptos ao poder e pela falta de investimentos em infraestrutura e modernização. Todo esse cenário de instabilidades abriu caminho para a instauração de autocracias em muitos países africanos já nas primeiras décadas pós-coloniais. Nesse contexto, também ocorreu a primeira onda de tentativas de golpe de Estado, que responsabilizava os governos vigentes pela corrupção, má gestão e pobreza. Ao longo do século XX, houve, assim, a implementação e a derrubada de governos ditatoriais, autoritários e democráticos na África.
Com a permanência dessas condições de fragilidade governamental e socioeconômica no século XXI, os mesmos processos continuaram acontecendo, sendo o mais recente deles a nova onda de golpes militares. Apenas em 2022, 4 governos foram derrubados para dar lugar a ditaduras militares, o que tem gerado diversas respostas do mercado global, dos órgãos internacionais e da própria população dos países afetados. Nesse sentido, cabe aos senhores delegados analisar e discutir a legitimidade e os impactos socioeconômicos dessa série de golpes, bem como buscar maneiras de garantir a paz e auxiliar as nações africanas afetadas nas consequências que eles lhes trouxeram.